Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de saúde na escola. Quando nós pensamos sobre esse tema, nós pensamos de uma forma assim, bem pontual, apesar dele ser um tema bastante amplo, de um campo muito amplo, que dá para nós trabalharmos vários assuntos em cima dele, mas acabamos fechando um pouquinho mais. Quando nós falamos de saúde na escola, esse tema ele já vem, é um tema transversal descrito nos PCNs, então ele já se encontra nos PCNs, é um tema que já vem sendo abordado nas escolas, claro, de uma forma diferente da que nós vamos trabalhar aqui, não é tão detalhado a nossa, mas é um tema que já vem descrito nos PCNs, já vem sendo trabalhado nas escolas. E muitas vezes os professores, eles têm um certo receio de falar de alguns assuntos que vêm nos PCNs, eu diria até por falta de conhecimento, o medo de falar desse assunto, porque assim, é uma situação bastante delicada quando nós falamos da saúde, então a gente tem que tomar um certo cuidado para falar. Mas é um assunto muito importante, como todos os assuntos que nós tivemos aqui durante os nossos encontros. Nenhum foi menos importante do que o outro, e esse aqui não é diferente. E quando nós falamos da saúde na escola, eu poderia citar para vocês vários tipos de assunto relacionado à saúde. Por exemplo, se nós pensarmos nos nossos alunos com necessidades educacionais especiais, nós poderíamos pensar no nosso aluno com hiperatividade, como trabalhar com ele, como entender essa saúde desse nosso aluno, mas nós não vamos pensar só no aluno com necessidades educacionais especiais. Nós vamos falar de um todo, Nós não vamos falar só desse aluno específico. Então, nós podemos pensar na gravidez precoce, nós podemos pensar na obesidade, que é uma situação delicada, também relacionada aos nossos alunos, na anorexia, que acontece muitas vezes nas nossas escolas e passa despercebido. O DST é muito discutido, é muito falado, sempre vem alguém da área da saúde discutir nas nossas escolas, falar sobre esse assunto. E agora, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o estresse e a ansiedade do nosso aluno, que ele tem também, Como trabalhar, como identificar, o que acontece com o nosso aluno? Por que nós temos que nos preocupar com essa ansiedade? Até que ponto essa ansiedade do nosso aluno pode prejudicá-lo no desenvolvimento educacional e social dele, na sua vida adulta? Será que nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós não podemos auxiliar o nosso aluno, ajudar o nosso aluno a passar por alguns momentos que ele vem vivendo? Então, são algumas situações que nós vamos conversar agora. Nós vamos discutir, vamos falar um pouquinho do estresse e da ansiedade na infância e na adolescência. Essa aula, a gente trata de um tema que a escola não pode deixar de se omitir. Ela precisa lidar com esses aspectos, porque a ansiedade, ela tem seu ponto positivo, e tem seu ponto negativo. E a gente tem que entender até que ponto a ansiedade na nossa criança, no nosso adolescente, é um ponto positivo.
e até que ponto ela é negativa e a gente tem que se preocupar e tem que dar alguns encaminhamentos e acompanhar essa criança. Vamos entender um pouquinho como a gente entender o que está acontecendo com a nossa criança e como ajudar essa nossa criança. No ponto negativo do estresse, da ansiedade, a nossa criança, ela pode ter sensações muito ruins, como medo, a depressão, né? A raiva, algumas angústias. Então, são situações que a nossa criança vai viver que é uma situação negativa, uma situação ruim para ela. Agora, a ansiedade, ela pode levar também a comportamentos compulsivos muito violentos, ao choro, à angústia. E isso não é bom para ninguém, isso não faz bem para ninguém, né? Agora, quando nós pensamos no aspecto positivo, qual é esse aspecto positivo? É quando essa nossa criança, ela começa a ter uma ansiedade, e essa ansiedade, ela vai adquirindo uma maturidade, né? Porque às vezes a ansiedade, ela leva a gente a amadurecer. Então, a gente fica ansioso por quê? Porque nós estamos nos preparando para uma prova, para um concurso, para um trabalho, e a gente fica naquela ansiedade, mas é uma ansiedade gostosa porque a gente está se preparando para algo que a gente está querendo alcançar, é um objetivo que nós estamos querendo alcançar. Mas essa ansiedade, ela não ultrapassa o limite nosso, o limite da nossa criança. Então ela consegue lidar com essa ansiedade e com isso ela vai adquirindo o quê? Ela vai adquirindo uma maturidade. Então isso é um ponto positivo, é um ponto muito bom para a nossa criança. Mas assim, ela tem que saber lidar com essa ansiedade. Mas às vezes, ela, pela própria infantilidade dela, pelo fato dela, o desconhecimento dessa situação, de saber lidar com essa situação, pode levar ela a uma situação delicada e ela não conseguir conduzir da forma que deveria. Então, é interessante que nós possamos perceber que essa ansiedade dessa nossa criança não está ultrapassando o limite dela. Está sendo uma ansiedade porque ela está querendo alcançar os objetivos dela e com isso adquirindo o seu amadurecimento, as suas conquistas. E isso é muito importante e é um ponto muito positivo para a nossa criança, que é diferente daquela ansiedade em que ela começa a perder o controle da situação. Isso eu estou falando da nossa criança. Mas nós adultos também vivemos essa situação. Nós adultos também vivemos uma situação em que às vezes, se nós não prestarmos atenção e não nos conhecermos e saber até onde nós podemos chegar, a gente também perde o limite, perde o controle e pode chegar a uma depressão, a uma situação um pouco mais delicada. Então a gente não pode deixar que a nossa ansiedade ultrapasse os nossos limites, nem da nossa criança, no período de infância, de adolescência, e nem nós, enquanto professores, enquanto adultos. Quando nós falamos dessa ansiedade, né, normalmente ela vem acompanhada do estresse, né, ela vem acompanhada de uma pressão do momento, né? Então a gente tem que fazer com que essa pressão ela não se torne tão forte a ponto de ultrapassar também as nossas condições e fazer com que as nossas crianças, os nossos adolescentes não consigam lidar com isso. Hoje nós estamos passando por uma situação que mudou o perfil de família, né? Há alguns anos atrás, né, não muito tempo, família,
a gente pensava logo pai, mãe, filho, avó, tios. Hoje a gente já não fala assim, olha, vem o seu pai na escola, vem a sua mãe na escola. A gente já pede o responsável, né? E com isso a nossa criança ela também tem que lidar com essas situações, e essas situações tornam para ela uma situação muito difícil, não é fácil. E aí ela vai criando algumas expectativas, e aí vai se tornando uma criança mais ansiosa, uma criança com um temperamento um pouco mais delicado. E nós, enquanto educadores, né, enquanto professores, nós temos que cuidar dos nossos alunos e observar e ajudar. Nós temos que passar a responsabilidade a quem é de direito. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos auxiliar esse nosso aluno trabalhando com atividades em que não vá levá-lo ao estresse, à ansiedade, até porque nós já percebemos que esse nosso aluno ele está passando por um momento delicado. Se nós percebemos, por que nós vamos contribuir para que a coisa venha a evoluir? Não podemos fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar um pouquinho a nossa rotina, trabalhar com atividades um pouco mais moderada, não atividades que vai levar esse nosso aluno à ansiedade, ao estresse, né? Trabalhos em grupos vai ajudar muito o nosso aluno, vai contribuir para que ele se socialize, converse um pouco mais. Essa conversa entre os colegas, esse bate-papo vai dispersar um pouquinho essa ansiedade dele, essa angústia dele, e com isso ele vai também trabalhando com ele essa situação. Não é o nosso aluno lá do ensino médio só que passa, é o nosso aluno do prezinho, do fundamental, do ensino médio. As nossas crianças, eles já chegam, muitas das nossas crianças já têm esse tipo de probleminha, já tem essas ansiedades, já vem com estresse por N motivos, né? Por várias situações, ou social, ou psicológica, né? Ou emocional mesmo. Então, a gente tem que observar e ajudar a nossa criança. Vamos aí tomar alguns cuidados, né? Que cuidados são esses? Orientar o responsável, passar, como eu falo, né? A quem é de direito, algumas responsabilidades, porque a gente não pode assumir as responsabilidades que não são nossas, né? Então, nós não vamos fazer o que nós não podemos fazer. Então, é papel do responsável procurar um médico, um especialista clínico, porque nós não somos clínicos. O nosso papel é orientar e pedir ajuda para esses responsáveis, para os pais, para as pessoas que acompanham essas crianças. E nós, enquanto professores, nós vamos fazer o nosso papel na sala de aula, que é orientar, dar afeto e acompanhar as nossas crianças. Hoje nós vamos encerrando por aqui esse assunto, né, porque eu acho muito interessante, mas eu gostaria que vocês procurassem pesquisar um pouquinho mais, porque é uma situação que com certeza vocês têm na escola de vocês. A ansiedade e o estresse, ele convive dia a dia com os nossos alunos. Então, procure pesquisar, procure fazer mais algumas leituras para que vocês possam realmente auxiliar os alunos de vocês e, de uma certa forma, auxiliar vocês também, ajudar vocês, né? Se ajudar. E até o próximo encontro.